Olá, bem-vindos a essa nova live, nessa quarta-feira. E é uma live muito especial que a gente vai falar sobre a TRT, que é uma das técnicas que eu utilizo para tratar zumbido há 22 anos. E é uma técnica que nasceu lá em 1990, então vou contar um pouquinho para vocês da história da TRT. Oi, bem-vindos! Bem-vindos! Então, vamos lá. A TRT, essa sigla, ela não aqui em Brasília o pessoal confunde com órgãos, né? Órgãos do governo, a TRT, mas na verdade a TRT ela é denominada Tinnitus Retraining Therapy. O que isso quer dizer? Traduzindo, isso seria terapia de retreinamento do zumbido. E a TRT, apesar de ela ter esse nome, terapia de retreinamento do zumbido, ela é usada, ela é formatada para tratar também hiperacusia e misofonia. Então, por meio da TRT, a gente consegue trabalhar tanto o zumbido quanto as hipersensibilidades auditivas, que são aí da competência da via auditiva. Por que eu digo isso? Porque a fonofobia, que também é um tipo de sensibilidade auditiva, ela é uma questão psicológica. Então aí a gente vai entrar com um tratamento mais voltado para o lado psicológico, psiquiátrico, medicamentoso, enfim, ou terapêutico da psicoterapia. Mas a TRT, então, ela pode ser usada tanto para tratar zumbido quanto hiperacusia e misofonia. E hoje a gente vai falar da TRT no tratamento do zumbido, que foi, na verdade, como ela nasceu, assim. Então, ela nasceu mais voltada para o tratamento do zumbido e da hiperacusia, e aí, ao longo dos anos, já se falava em misofonia. Quando eu fiz o curso lá em 2000, eu fiz o curso Boa Noite. Eu fiz o curso da TRT em Londres, em 2000, com o Hazel. O Hazel foi, na verdade, um parceiro do Jastreboff. O Jastreboff foi o estudioso que desenvolveu esse modelo neurofisiológico do zumbido, tá? Então, o Jastreboff, ele é um polonês radicado nos Estados Unidos e ele desenvolveu uma forma de compreender como o zumbido se processa no nosso cérebro. Por quê? Porque ele entende, e nós entendemos, na verdade, que as causas do zumbido, elas podem ser causas periféricas. Então, logicamente, a gente vai ter aí uma infinitude de possíveis causas para o zumbido e muitas vezes algumas combinações de causa. Então, a gente pode ter causas auditivas, que são a grande maioria, né, das causas aí do surgimento do zumbido, as perdas de audição, as alterações de audição, às vezes, inclusive, alterações temporárias, né? Então, assim, perfuração timpânica, que depois existe lá, né? O tímpano se fecha normalmente, mas vem um zumbido em função disso, e para alguns pacientes isso permanece, é necessário que seja tratado zumbido. Otites, que são tratadas e que ficam bem e que a pessoa se cura, mas que o zumbido permanece e a gente então precisa tratar o zumbido. Enfim, então tem causas aí e tem perdas que são perdas de audição que até o presente momento a gente ainda não tem como reverter. Então existem perdas que a gente chama de sensório-neurais, que acontecem ou na cóclea ou no nervo, e aí essas alterações da audição a gente ainda não tem como reverter, a gente tem como tratar. Tá? Então a gente tem tratamento para elas, a gente tem tratamento tanto cirúrgico com implante coclear e outros tipos de implantes, né? E a gente tem o tratamento por meio do aparelho auditivo para essas alterações auditivas que a gente ainda não tem como reverter, tá? Então o que a gente precisa entender?
A perda de audição é uma das possíveis causas, mas a gente vai ter aí uma infinitude de causas. A gente vai ter causas que podem ser metabólicas, então ligadas ao açúcar no sangue, então pacientes que ou têm intolerância à glicose, ou têm diabetes, ou alterações da tireoide, alterações hormonais, alterações do colesterol, enfim. Alterações da musculatura, tanto da articulação temporomandibular, quanto da musculatura de pescoço, de cervical, de coluna, muitas vezes podem gerar, né, podem ser um fator aí desencadeador de zumbido, e a gente tem aí um tratamento para essas questões somatosensoriais. A gente, né, pede aí ajuda do pessoal da fisioterapia, dos dentistas, especialistas nessa questão da articulação temporomandibular. Enfim, a gente tem aí um monte de causas para o zumbido. Mas o que a gente entende que é o que o modelo neurofisiológico do Jay Straboff assim, protocolou para a gente, é que na verdade o zumbido ele é processado, ele é ouvido, ele está no cérebro. Então, apesar da causa ser periférica, quem lê essa informação, e isso é um fato, porque quem ouve é o cérebro, quem codifica e decodifica a informação que é carregada pelo nosso ouvido, pelo nervo auditivo, é o cérebro, né? Então, o cérebro vai entrar com os processos dele, vai chegar lá no final da via auditiva, que é aqui dentro do meu cérebro, lá em cima da orelha, num girinho que a gente tem lá, e ali naquele local, então, a gente vai ter o final da via auditiva. E é nesse caminho da via auditiva central, né, que tem ali os neurônios que transportam essa informação do zumbido. Então é com base nisso, de que o zumbido ele está lá no cérebro, que a gente vai olhar para um paciente quando a gente vai tratar ele por meio da TRT. Então essa já é uma das coisas que a gente tem que ter em mente. O processamento dessa informação ele está no cérebro. Então a gente vai olhar para o cérebro para poder fazer o tratamento da TRT. Isso não exclui o tratamento das causas, tá? Então, volto a dizer, se tiverem questões musculares, nós vamos tratar as questões musculares. Se tiverem questões auditivas, nós vamos tratar as questões auditivas. Se tiver questões metabólicas, não exclui tratamento das causas. Então, assim, logicamente, isso vai acontecer ou antes ou até em paralelo ao tratamento da TRT, tá? Uma pergunta, não sei o seu nome, mas Mar. Gostaria principalmente da informação sobre o tratamento de hiperacusia e o mecanismo do músculo do tímpano. Tá, eu vou te fazer uma promessa, eu vou fazer uma live pra gente conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Porque essa é uma live que a gente vai falar um pouquinho sobre o zumbido, tá? Sobre a TRT e o zumbido. Então eu vou deixar esse assunto aí para uma próxima live, tá? Então vamos lá. O que a TRT ela entende, né? Ela entende então que o zumbido está no cérebro. Logicamente a gente vai olhar para o cérebro para tratar. O que a gente tem que lembrar? O cérebro é um órgão plástico. Então, se eu estimular o meu cérebro da forma que eu desejo, da forma que é para aprender uma informação ou para modificar uma informação, meu cérebro é capaz de fazer essa modulação plástica. Então, dependendo de como eu estimulo o meu cérebro, eu faço com que ele ligue determinados neurônios, vamos dizer assim, né? Faça determinadas conexões ou modifique essas conexões, e aí, por meio disso, eu consigo modificar o transporte do zumbido lá no meu cérebro. Grosseiramente falando, é com base nisso que a gente vai trabalhar, tá? A TRT, ela tem uma combinação, então assim, a TRT, ela obrigatoriamente, ela lança mão de duas vertentes. Uma delas é a orientação, então a orientação é o carro-chefe quando a gente pensa num tratamento por meio da TRT. Então a orientação ela é obrigatória, ninguém inicia um tratamento de zumbido sem ter antes uma sessão de orientação, tá? Então assim,
a orientação ela tem que realmente ser muito bem dada, a pessoa tem que realmente entender o que está acontecendo no cérebro dela, o que está acontecendo na orelha dela, o que podem ser os mecanismos causais. A gente senta, a gente estuda junto com o paciente as possibilidades das causas e tal, e vai vendo aí o que pode estar acontecendo, inclusive fazendo aí sugestões outras, né? Porque se a gente tem outras associações, a gente pode combinar aí tratamentos, né? Então, por exemplo, eu muitas vezes uso com os pacientes, né, associações da TRT com exercícios de reabilitação labiríntica. Então, um paciente que tem ali um componente labiríntico, uma questão de tontura, de vertigem associada ao zumbido. Então, isso é uma possibilidade. Então, eu posso casar técnicas e eu posso casar tratamentos, e devo, inclusive, para otimizar os resultados. Tá? Então a TRT ela não precisa ser feita sozinha e muitas vezes nem deve ser feita sozinha. Muitas vezes a gente vai associar ela a um tratamento com fisioterapeuta, muitas vezes, às vezes o tratamento com o dentista, o uso de uma placa miorrelaxante, se o paciente tem um bruxismo ou uma manipulação, enfim. Então a gente vai associar ele aí a outras estratégias quando isso se faz necessário, muitas vezes com a psicoterapia, né, a gente acaba associando também. Então a TRT ela tem essa possibilidade e ela vai estar focada na plasticidade neural. Então, sessões de orientação elas são extremamente importantes porque um dos grandes passos para a gente poder eu acho que assim, entender o que está acontecendo com a gente, saber o que está acontecendo com a gente, tirar um pouco dos monstros que a gente enxerga ali no zumbido, é um dos grandes fatores que ajuda as pessoas a terem uma melhora com relação ao zumbido. Então é um dos componentes do tratamento e é um dos componentes mais importantes. A gente vê pesquisas aí que mostram que às vezes pacientes melhoram só com a orientação, só de você dar a orientação, que ele compreende que aquilo ali não é nada grave, entende o que está acontecendo com ele, automaticamente parte da ansiedade, do desconforto com relação ao zumbido, muitas vezes já tende a diminuir ou a pessoa tende a se sentir um pouco mais relaxada, inclusive para poder se abrir para fazer o tratamento. E mais do que isso, eu sempre digo isso, enquanto a gente não entende por que a gente vai fazer alguma coisa, muitas vezes a gente não faz, né? E a TRT, ela tem um ponto que é um ponto que eu diria que talvez bastante comum no tratamento de zumbido, porque assim, não existe nenhum tratamento que garante um resultado rápido. E a TRT é um desses tratamentos que não tem um resultado rápido, tá? A gente tem pacientes que nem o que eu relatei ontem, né? Que eu recebi uma paciente que está comigo aí um mês e meio, quase 2, e que realmente já está apresentando uma melhora extremamente significativa. E ela está fazendo a TRT pura, mas é uma pessoa realmente que abraçou, tá vindo nas sessões, veio nos retornos, né? Fez todas as orientações que eu pedi. Mentira, eu associei a algumas outras questõezinhas que eu tinha. Ela tem umas associaçõezinhas que a gente fez, mas enfim, ela teve uma redução do zumbido, né, e já está com um conforto muito maior, ela reduziu o incômodo do zumbido. É uma garantia para todo mundo que vai ter essa resposta tão rápida? Não. Infelizmente, isso não é uma garantia. Então, é um tratamento que ele demanda tempo, né? E eu sei que quem tem zumbido não tem mais, muitas vezes, paciência para poder esperar os resultados. Mas eu costumo dizer que eu já vi assim, isso acontecer no consultório, de pacientes voltarem depois de um tempo para retomar o tratamento, porque foram lá, né, um tempo atrás, às vezes anos atrás, não engataram no tratamento e se tivessem permanecido, provavelmente, fazendo o tratamento durante esse período, não retornariam para mim, estariam bem naquele momento, né? Então, assim, perderam alguns meses, né, perderam um tempo aí de poder estar bem, de poder ter melhorado. Então esse é um dos pontos que a gente diria assim que tem que deixar muito claro que as respostas elas não são instantâneas, elas não são imediatas. Como a gente lida com o cérebro demanda tempo para reorganizar essas conexões, né? Ninguém consegue bom, com determinadas pessoas têm habilidades, ok, mas na sua grande maioria, boa parte de nós, a gente tem um tempo que a gente precisa de estimulação para, por exemplo, aprender uma nova língua.
né? Dificilmente a gente aprende uma nova língua em uma semana, né? Porque o cérebro precisa ser estimulado. Então, uma das coisas que a TRT preconiza é orientação e estimulação sonora, e a gente entra com uma terapia sonora, né? Que vai aí, a gente vai sentar com o paciente, ver o que é mais interessante para cada caso, qual os sons que são mais interessantes para cada caso, né? Normalmente a gente busca por sons neutros, né? Sons que não atrapalham, que não incomodam. E ele precisa ter uma estimulação constante e repetitiva. Mesma coisa do que se eu for aprender uma língua. Então eu preciso de tempo de estimulação, né? Então eu preciso de um tempo para eu absorver essa nova língua e eu preciso me expor a essa nova língua. Se eu me expor uma vez por semana ou se eu me expor todo dia, com certeza os meus resultados tendem a ser melhores se eu me expor a essa língua todos os dias. Então a mesma coisa a gente usa na hora que a gente vai pensar no tratamento para o zumbido, no tratamento com a TRT. Então a gente tende a estimular esse paciente, né, durante todos os dias durante um tempo razoável aí de pelo menos 8 horas, tá? É um tratamento muito tranquilo, não traz incômodo, não traz desconforto, é um tratamento realmente bem sossegado da gente fazer. E assim, não traz grandes efeitos colaterais, tá? Porque assim, não tem nenhum prejuízo para nossa saúde, é a colocação de som e é isso aí, tá? Sem danos nenhum. Normalmente o som é baixinho, a gente não faz mascaramento. A TRT, ela não é um mascaramento, o mascaramento é uma outra técnica, é um outro tipo de estimulação que não é o que a gente usa na TRT, tá? Em pacientes com perda auditiva leve a moderada, somente amplificação sonora é suficiente no enriquecimento sonoro? Depende, tá? Isso depende de paciente para paciente. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma colocar o aparelho auditivo, tá? Fazer a amplificação por meio do aparelho auditivo e observar como esse paciente responde. E aí, se esse paciente não tiver uma resposta interessante, a gente entra então com a terapia sonora. Tá? E aí, eu sempre, quando o paciente tem zumbido, a orientação para mim ela é base. Então, assim, é uma das coisas que a TRT me trouxe e que eu não largo mão. Paciente que entrou para mim e que tem zumbido, obrigatoriamente eu vou minimamente fazer uma sessão de orientação e quando ele retorna para mim, a gente vai esclarecendo dúvidas, porque as dúvidas ficam. Às vezes são as mesmas lá da primeira vez que a gente se encontrou, às vezes voltou aquele pensamento, voltou aquela dúvida, isso precisa ser esclarecido, isso precisa ficar tranquilo na cabeça de quem tem zumbido, porque senão aquilo volta e aquilo começa a preocupar e a incomodar. Então, a tendência é que nos retornos a gente sempre esclareça a respeito do zumbido e faça amplificação no caso de perda leve a moderada. E se aí, então, não teve uma resposta interessante só com amplificação, entrar com uma terapia sonora sim, tá? Então vai depender de caso para caso e de como o paciente se sente confortável. Ah, não, só a amplificação foi suficiente para mim, eu já estou muito bem com o meu zumbido, eu estou me sentindo muito confortável, ótimo, tranquilo. Não tá legal, não me ajudou, não tá o suficiente, pelo menos melhorou, mas não tá legal, ou quando eu tiro o aparelho, eu não me sinto bem e tal, aí eu entro com a parte de estimulação, tanto pelo aparelho quanto quando eu tiro o aparelho eu também estimulo, né? Eu costumo fazer uma estimulação um pouquinho mais intensa. E para pessoas com hiperacusia ou misofonia. Então, Sara, a gente usa TRT, tá? A TRT ela pode ser usada para pessoas com hiperacusia e misofonia. Ela tem o mesmo protocolo, orientação e estimulação sonora, tá? Como eu falei, essa a gente vai focar mais nas questões do zumbido e tal, mas assim, a TRT ela pode ser usada para isso. E tem a mesma linha de protocolo de orientação e estimulação sonora. O que muda é a estimulação sonora. Então, isso é uma coisa muito importante de a gente saber. Por exemplo, porque é muito comum pacientes que têm zumbido terem hiperacusia, né? Ou ter zumbido e ter misofonia, ou enfim. Então, isso é importante a gente saber, porque a partir daí a gente vai mudar a maneira como a gente vai estimular
vai sugerir, os sons que a gente sugere para o paciente são diferentes, a maneira de colocar esses sons ela é diferente, dependendo das necessidades e das associações que o paciente tem. Então, se ele tiver hiperacusia e zumbido, a gente vai entrar com um tipo de estimulação sonora, né? Se ele tiver só zumbido, a gente já pensa de uma forma diferente. Se tiver misofonia, pensa de uma maneira ainda diferente. Então, são combinações diferentes. E se tiver isoladamente também, tá? Mas a TRT ela pode ser usada para as 3 condições com tranquilidade e com segurança. Então, o que a gente tem que ficar em mente? A TRT ela é um tratamento que vai lançar mão da plasticidade neural, é cérebro, é tratar neurônio, não é se acostumar com o zumbido. Eu vou fazer aqui um negocinho que eu vou colocar som para eu disfarçar meu zumbido. Não é para isso. É para mudança sináptica, é para mudança de conexões neurais, para a gente modificar essa hiperativação que está lá no córtex e aí sim diminuir a ativação do zumbido, né? E a gente consegue, aí entra sempre a pergunta que todo mundo faz, a remissão completa, ou seja, a paciente nunca mais ouvir o zumbido, não sabemos. Tem casos em que isso acontece. A gente não pode garantir para absolutamente ninguém e a gente não consegue prever, tá? Então, assim, tem uma maneira em que a gente prevê se esse paciente é um paciente que vai fazer remissão completa. Infelizmente, a gente não tem isso, né? Então, depende muito das características individuais do paciente. O objetivo da TRT é apenas ensinar o paciente a viver com o zumbido ou ele é capaz de fazer com que a gente nem note o zumbido, notando apenas quando se concentra nele. Exatamente, essa é uma questão que eu quero deixar bem clara, tá, Lessa? Ele não é para você se acostumar com o zumbido ou aprender a conviver com o zumbido. Estimulação sonora de maneira bem feita, TRT corretamente feita, ela tem o foco de estimular a plasticidade neural, modificar a função do córtex auditivo, reduzir essa hiperativação, essas sinapses neurais e aí sim reduzir efetivamente o zumbido, tá? Isto não é o me acostumar, isto não é o aprender a conviver. O foco é uma redução real. É o que eu falei, a minha paciente ela diminuiu o incômodo e diminuiu o zumbido, o volume do zumbido, o loudness que a gente chama, né? O volume do zumbido. Então existe uma redução real, tá? Se for lá fazer uma cofenometria, vai ter uma modificação de qual era o volume antes e como é que está o volume agora, o loudness antes e o loudness agora, tá? Então ele é sim capaz, o objetivo da TRT é fazer com que a gente reduza esse zumbido e que a gente tenha então exatamente essa condição que você falou, né? Notar apenas quando a gente vai atrás dele e tal. Amém? O objetivo é esse. Então, assim, muitas vezes, né, a terapia é uma terapia sonora e demora um tempo, os pacientes dizem: colocar esse som aqui não vai me adiantar nada. Gente, cérebro, pense o que você consegue modificar no seu cérebro de hoje para amanhã. Efetivamente, conexões sinápticas, modificações grandes, reais, nada é instantâneo no cérebro. Então sim, nós vamos precisar de tempo, infelizmente. Eficácia é a mesma para hiperacusia? Sim, inclusive hiperacusia tende a ter uma resposta até um pouquinho mais rapidinha. Então tem eficácia para hiperacusia também. Oi, doutora Tani, que prazer, que honra! Então, lembre-se, a TRT vai mexer, então ali vai precisar da nossa neuroplasticidade para a gente poder fazer as modificações que a gente quer lá no nosso córtex, tá? Ela conta com sessões de orientação e com a parte do enriquecimento sonoro, da terapia sonora. Oi, amada. E a gente tem as sessões de acompanhamento e elas são indispensáveis, tá? O que eu observo diariamente, pacientes que seguem com as sessões de acompanhamento têm uma tendência
a ter um excelente resultado. E quando a gente não segue as sessões de orientação, a gente tem uma tendência a inclusive abandonar o tratamento. Então, assim, é a mesma coisa quando a gente vai no nutricionista, eu costumo dizer que é a mesma coisa, né? Então, assim, você lembra que você vai no nutricionista e você vai lá, cuida da dieta, cuida de como você está se comportando no dia a dia e tal, porque você sabe que alguém vai te pesar, você sabe que alguém vai estar lá, vai te orientar, vai cobrar, vai ver o que você conseguiu fazer e o que não conseguiu fazer. Então, na TRT também tem um pouco disso. E além do que, é aquele momento em que você vai conversar sobre as coisas que estão te incomodando em relação ao zumbido, é aquele momento em que a gente vai esclarecer as dúvidas que você ainda tem, ou que permanecem, ou que surgiram, né? Muitas vezes eu inclusive peço para os familiares participarem. Então, quando existe alguma dúvida do familiar, quando tem alguém dentro de casa que acompanha e que não está entendendo o que está fazendo, por que está fazendo, ou até tem perguntas a respeito do zumbido ou de como lidar, né, com aquela situação que está vivendo, então muitas vezes eu peço para que essa pessoa acompanhe as sessões e que possa então participar e conversar e esclarecer, porque são as pessoas que vão aí inclusive nos ajudar, né, vão participar do tratamento aí junto com a gente, tá? Não sei se ficou mais alguma dúvida. Qualquer pergunta ou qualquer questão, por favor, escrevam. Eu fico à disposição de vocês. Nós vamos providenciar uma nova live, então, para falar sobre as outras questões de hiperacusia, de tuba, de o tensor do tímpano. E na semana que vem a gente vai ter uma live super especial com o Dr. Heitor, neurologista, e a gente vai falar aí da participação da neurologia, do neurologista no diagnóstico, no tratamento das pessoas com zumbido, tá bom? Um beijo grande, até semana que vem. Então vamos lá, Lessa, existe casos onde a abordagem da TRT não possui o resultado esperado? Sim, existem casos em que ela não possui o resultado esperado. Como todo tratamento. Então a TRT ela também não é mágica, ela também não é para todo mundo. Tá? Então, tem pessoas que realmente não têm a resposta esperada, isso pode acontecer, tá? O que a gente observa é que a TRT tem uma grande eficácia. Dentre as terapias, né, que a gente tem pesquisas e que a gente tem ao longo desses anos, a TRT, além de ter muitos estudos, afinal ela foi colocada aí para nós lá em 1990, então a gente tem bons anos com a TRT, uma vasta experiência, né? Ela tem excelentes resultados, então a gente consegue aí entre 85% de boas respostas, o que é um excelente resultado num tratamento, mas a gente não tem como garantir que todo mundo vai ter a resposta que a gente deseja. E aí tem que lembrar também, Lessa, que existem outros componentes que vão nesse conjunto, tá? A TRT é aquilo que a gente falou. A literatura possui alguma taxa de eficácia reconhecida? Possui sim, possui. A gente tem aí 30 anos, das terapias sonoras, inclusive, eu devo dizer que é a mais estudada, a que a gente tem mais reconhecimento, né? Porque tem muito mais estudo, tem muito mais conhecimento, anos e anos e anos de trabalho, de pesquisa aí com a TRT e com excelentes resultados, tá? Para medicina, para zumbido, 85% de boas respostas é um excelente número, é um excelente resultado. Né? Então, assim, só que aí a gente tem outras pessoas que não se beneficiam da mesma forma. E lembra, a gente tem que muitas vezes casar tratamento. Então, muitas vezes eu vou casar a TRT, eu vou fazer a TRT e junto com a TRT eu vou lançar mão, então, da fisioterapia, eu vou lançar mão de uma, enfim, né, de uma medicação, o acompanhamento com o otoneurologista que vai passar vitamina ou, enfim, aquilo que for necessário para você, tá? Então, muitas vezes a TRT ela precisa, como o outro tratamento precisa da TRT, porque demanda essa combinação para ter boas respostas. Eu sempre dou o exemplo de quando a gente quer perder peso. Não sei se todo mundo já viveu essa experiência de perder peso, mas quando a gente quer perder peso, o que a gente precisa? Reduzir a ingesta de caloria, correto? E a gente precisa malhar, certo? Se eu fizer uma coisa, se eu fizer a outra,
eu vou ter boas respostas. Se eu malhar, eu vou perder peso? Provavelmente. Se eu diminuir a ingesta de caloria, eu vou perder peso? Provavelmente. Mas eu vou ter uma melhor resposta se eu fizer esta combinação. Se eu fizer atividade física e eu fizer uma redução da ingesta de calorias. Então, a mesma coisa muitas vezes é necessária no tratamento do zumbido, a combinação de tratamentos para que a gente tenha as melhores respostas. Os primeiros resultados surgem em quantos meses? Então, a literatura fala que em torno de 3 meses para ter os primeiros resultados. E aí depende de paciente para paciente, tá? Às vezes a gente consegue resultados antes, tá? Como foi o caso que eu relatei ontem, né? Que eu comentei mais antes aqui na live. Então, assim, às vezes a gente consegue resultados antes, depende de caso para caso. Mas a literatura fala aí que em torno de 3 meses, tá? E é um tratamento que ele é um tratamento considerado longo, sim, tá? Em torno de 1 ano, mais ou menos, até 1 ano e meio de tratamento. Tá bom? Mais alguma pergunta? Então, vou deixar um beijo para todo mundo. Eu espero vocês na semana que vem. Acho que semana que vem a nossa live vai ser 12h30. Nós vamos mudar o horário para poder ajustar o horário com o Dr. Heitor, neurologista. E a gente vai conversar então sobre o papel do neurologista aí no diagnóstico e no tratamento do zumbido, tá bom? Muito obrigada por vocês que estiveram aqui e aguardo vocês na próxima live. Beijo grande!